Olá, pessoal, tudo bem? Bom, dando sequência aqui ao nosso conteúdo, hoje a gente vai começar a trabalhar a passagem do trabalho escravo para o trabalho assalariado no Brasil, tá? Que ocorre exatamente no decorrer do Segundo Império, tá bom? Muito bem, vamos dividir esse assunto em duas etapas. Primeiro, a gente vai trabalhar as leis abolicionistas e depois a migração europeia para o Brasil no século XIX, aqui durante o Segundo Império, tá bom? Muito bem, então olha só. Nós já vimos em aulas passadas que a mão de obra escrava predominava no Brasil desde que iniciou a colonização, desde o período colonial, né, quando os portugueses começaram a implantar no Brasil a lavoura de exportação, a mão de obra estabelecida foi a mão de obra escrava africana, né? Isso vai permanecer com o tempo, inclusive quando o Brasil tornou-se independente, tá? E essa escravidão vai avançar até 1888, tá? Quase que o Brasil entra no século XX sendo uma nação escravista, ok? Muito bem. Então, olha só. Após sua independência em relação a Portugal, o Brasil vai manter a escravidão. O Brasil vai ser a única nação da América do Sul, aliás, da América Latina, de maneira geral, que após sua independência mantém a escravidão, certo? Alguns estudos mais recentes falam que no Paraguai havia escravidão, mas muito pouca, tá? Mesmo após sua independência, mas muito pouco. Então, são poucos documentos que falam sobre isso, é uma informação que ainda está sendo estudada, certo? Mas, ainda se tratando de Brasil, o Brasil vai manter a escravidão. Até porque a nossa elite agrária, que vai apoiar a independência, né, nós vimos que a independência brasileira foi feita por quem? Por Dom Pedro I, apoiado pelas elites agrárias, pela aristocracia rural brasileira. Então, a aristocracia rural brasileira, logicamente, era escravista, né? E ela não queria abrir mão dessa escravidão. Portanto, mesmo após sua independência, o Brasil se mantém escravista, certo? Entretanto, a Inglaterra, ela pressionava fortemente o Brasil para acabar com a escravidão, né? A partir do século XVIII, quando a Inglaterra começou a se industrializar, né, a Revolução Industrial se propaga por toda a Europa, nós vimos já em aulas passadas que os países industrializados, entre os quais a Inglaterra, eles começam a pressionar todo mundo para acabar com a escravidão. Por quê? Porque escravo não recebe salário. Se não recebe salário, não pode consumir, né? Logicamente, para ampliar o seu mercado consumidor, nas áreas com as quais ela comercializava, inclusive o Brasil, ela tem que incentivar a implantação do trabalho assalariado. Por isso, os ingleses, eles pressionavam o Brasil para acabar com a escravidão negra desde quando Dom João estava aqui com a família real. E após a independência, essa pressão continua. Por exemplo, em 1626, os ingleses fizeram um acordo com Dom Pedro I, né? Dom Pedro I estava no poder nesse momento. Esse acordo estabelecia que em 3 anos o Brasil deveria acabar com a escravidão, certo? E, posteriormente, em 1131, já no período regencial, para ser mais exato, durante a regência trina permanente, foi aprovada a Lei Feijó, que estabelecia o fim do tráfico negreiro no Brasil, certo? Inclusive, essa lei ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. Essas duas leis não foram respeitadas, acabaram não vigorando, tá? Mas os ingleses continuaram com a sua luta para acabar com a escravidão no Brasil, exatamente porque visavam o quê? Com isso, ampliar o seu mercado consumidor aqui no Brasil, ok? E aí nós temos aqui, ó, em 1844, depois de fazer muita pressão no Brasil para acabar, pelo menos com o tráfico negreiro, e não ter uma resposta positiva, os ingleses, então, decidiram para uma atuação mais forte, né? Então, o que eles fizeram? O parlamento inglês vai aprovar essa lei aqui, que a gente vai chamar de Lei de Aberdeen, em 1845, tá? Ora, essa lei, ela autorizava a Marinha Inglesa, que era a maior do mundo na época, mas bem preparada, então autorizava a Marinha Inglesa a aprisionar qualquer navio negreiro em qualquer parte do oceano, mesmo em águas territoriais brasileiras, tá? Na realidade, essa lei ela foi aprovada muito mais para o Brasil, porque o Brasil praticamente era o único que nesse momento ainda fazia tráfico negreiro. Além disso, essa lei de Aberdeen era uma resposta inglesa à tarifa Bismarck de 1844, né? A tarifa Bismarck de 1844, ela aumentava os impostos sobre produtos ingleses que circulavam no Brasil, certo? E os ingleses, logicamente, em represália, acabaram estabelecendo a lei de Aberdeen, né? Então, com essa lei, eles queriam duas coisas. Primeiro, era uma represália inglesa em relação à tarifa Alves Branco, e também queriam pressionar o Brasil para acabar com o tráfico negreiro. A partir daí, o que você vai ter
é a presença constante de navios ingleses em litoral brasileiro. Tá? A Marinha Inglesa patrulhando nosso litoral em busca de navios ingleses, inclusive passando por cima da nossa soberania. Tá? Então, em função disso, o governo brasileiro decide partir para a elaboração de leis favorecendo o escravo no Brasil, certo? Aí sim. Então, nós vamos ter aqui a primeira lei, que a gente vai chamar de Lei Eusébio de Queiroz, de 1650. Essa Lei Eusébio de Queiroz, tá? Que é exatamente esse rapaz aqui, era o primeiro-ministro da época, né? O presidente do Conselho de Ministros, o senhor Eusébio de Queiroz, ela só vai ser aprovada em função da Lei do Hermedim, certo? Em função da pressão inglesa através da Lei do Hermedim, certo? Ora, e o que é que estabelecia essa lei? Bom, ela estabelecia a extinção definitiva do tráfico internacional de negros para o Brasil. Então, a partir da Lei Eusébio de Queiroz, o tráfico negreiro estava proibido para o Brasil. Não haveria mais tráfico internacional de negros para o Brasil, certo? Muito bem. Mas notem que ela não resolve em definitivo a questão do negro no Brasil. Ela apenas se refere ao tráfico internacional de negros, né, que está extinto a partir de agora. Apesar dela não solucionar em definitivo a questão do escravo africano aqui no Brasil, certo? Ela vai ter algumas consequências. Tá? Então, quais foram essas consequências que ela vai gerar para o Brasil? A primeira é o aumento no preço do escravo. Uma coisa que a gente não pode esquecer, gente, é que o negro era uma mercadoria, certo? Então, pela lei de mercado, se você tem pouca mercadoria em circulação, né, é o que você vai ter a partir dessa lei, qual é a tendência do preço? É aumentar. Então, você tem aqui um aumento significativo no preço do escravo no Brasil, certo? Outra coisa que você tem aqui é a vinda de imigrantes europeus para o Brasil. Alguns proprietários perceberam logo que se não há mais abastecimento externo de negros, né, e a perspectiva de vida de um negro, a expectativa de vida de um negro era de aproximadamente 10 a 15 anos, tá? Isso depois que ele começava a trabalhar de fato. Se não há mais abastecimento externo de negro, a tendência da escravidão é acabar. Por isso, alguns proprietários tomaram a iniciativa de trazer imigrantes europeus para cá, para substituir esse negro, certo? Como mão de obra, aqui principalmente nas suas lavouras, né? No caso da lavoura cafeeira. E uma outra coisa que a gente vai ter nesse momento é o aumento do tráfico interprovincial, ou seja, das províncias do norte para as províncias do sul. As províncias que mais consumiam escravo no Brasil eram exatamente as províncias do sul, no caso São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, isso em função da lavoura cafeeira. Então, o que é que vai acontecer? Elas vão comprar os escravos das províncias do norte, certo? Você chama isso aí de tráfico interprovincial, ok? Então, essa vem ser a primeira lei aprovada pelo Parlamento brasileiro favorecendo ao escravo no Brasil. Mas as pessoas vão continuar, principalmente depois da Guerra do Paraguai, certo? E aí nós vamos ter uma outra lei aqui, que é a chamada Lei do Ventre Livre, ou Rio Branco. Né? Rio Branco por quê? É aqui uma homenagem ao Visconde do Rio Branco, certo? Que foi o autor da lei. Não confundir o Visconde do Rio Branco com o Barão do Rio Branco. Né? O Barão do Rio Branco você vai ter lá na República Velha. Esse aqui é o Visconde do Rio Branco, autor da Lei do Ventre Livre, certo? Então, ela é de 1871, um ano após o término da Guerra do Paraguai. Portanto, essa lei vai ser aprovada exatamente no calor do término da Guerra do Paraguai, onde havia um forte apelo da sociedade brasileira, em especial das camadas médias urbanas, em favor do negro no Brasil, certo? Não podemos esquecer que 70% do exército brasileiro, que participou da Guerra do Paraguai, era composto de escravos, né? Inclusive, havia sido prometido a eles que, caso o Brasil vencesse a guerra, eles seriam libertos. Isso não foi cumprido, né? E o que você tem agora aqui, além da pressão externa exercida pela Inglaterra, é uma pressão interna. A própria sociedade brasileira, em especial as camadas médias urbanas, se engajou na luta em favor do escravo no Brasil, né? Da libertação do escravo, para ser mais exato. Ok? Então, em função dessa pressão externa e agora também da pressão interna, nós temos em 1971 a elaboração da Lei do Ventre Livre. O que é que ela estabelecia? Ela estabelecia a libertação dos filhos de escravos nascidos a partir daquele ano, no caso 1971. Porém, tem outra coisa, né? Ela deixava esse escravo liberto sob a tutela do patrão da sua mãe, tá? Então, o proprietário, patrão da mãe do escravo, ele ficaria com a tutela dessa criança até os 8 anos de idade.
Aos 18 anos de idade, ele poderia escolher se ia receber do Estado uma indenização de 600 mil réis, certo? E aí libertaria a criança, ou então poderia manter o escravo a seu serviço até os 21 anos, né? Aí sim, aos 21 anos, obrigatoriamente o escravo seria liberto. É claro que esse proprietário, ele prefere manter o escravo, né, à sua disposição, né, utilizando o trabalho dele, logicamente. Então, essa aqui é uma lei que não funcionava. Ela tem uma forma que, teoricamente, libertava os filhos de escravo nascido a partir de 1971, mas, na prática, ela não funciona, né? Uma vez que o proprietário rural ele prefere manter esse escravo à sua disposição, né? Ao seu dispor até os 20 anos de idade. Ok? Muito bem. Então, é mais uma lei hipócrita, né? Ela tem uma forma, mas na prática ela não funciona. Ok? Muito bem. Mas a considerada lei mais ridícula de todas as leis escravistas que nós vamos ter aqui no Brasil, no Segundo Império, vai ser exatamente isso aqui, a chamada Lei do Sexagenário, ou Lei Saraiva-Cotegipe, né? Isso porque ela foi elaborada por essas duas figuras aqui. O conselheiro José Antônio Saraiva, que propôs, e o Barão de Cotegipe, que vai colocar a lei em prática. Por isso o nome Saraiva-Cotegipe, certo? Pois bem, então olha só, essa lei estabelecia a libertação de escravos a partir de 60 anos de idade, tá? Agora, essa indenização, essa libertação só seria concreta, de fato, se o Estado indenizasse o proprietário. Tá? E aqui tem dois problemas. Primeiro, era muito difícil um escravo alcançar a idade de 60 anos. Tá? E mesmo que ele alcançasse, era um escravo totalmente exaurido fisicamente. Tá? Além disso, o Estado nunca indenizava. Então, essa é mais uma lei, tá? Aprovada apenas para dar uma satisfação para os abolicionistas, que estão se radicalizando muito mais nesse momento, né? Após o final da Guerra do Paraguai, mas que na prática não funciona. Tá? Primeiro, que é muito difícil encontrar um escravo com 60 anos de idade. Segundo, porque o Estado nunca indenizava, e é claro que o proprietário nunca libertava. Certo? Pois bem, mas é bom ressaltar que, a partir de 1950, quando você tem a extinção do tráfico negreiro com a Lei José de Queiroz, há sim um declínio da escravidão no Brasil, principalmente com o advento da Guerra do Paraguai, né? Onde o nosso exército era formado basicamente de negros, e muitos negros morreram na guerra, logicamente. Tá? Isso vai gerar um decréscimo na população de negros do Brasil, certo? E também na questão da mão de obra. Então, de forma que, quando nós chegamos aqui, certo? Essa lei vai ser bastante criticada, porque, na realidade, além de libertar o suposto negro, essa lei tirava do proprietário qualquer responsabilidade para com o mesmo. Então, se você encontrasse um negro com 60 anos e o Estado indenizasse, ele seria liberto, mas o seu proprietário não tem mais nenhuma responsabilidade em alimentá-lo ou lhe dar moradia. Então, bota o negro na rua, certo? Por isso ela foi alvo de muitas críticas, inclusive algumas charges, né, que criticavam a mesma, aqui nos jornais da época, certo? Pois bem, mas finalmente nós vamos chegar aqui em 1888, né? Onde nós vamos ter a chamada Lei João Alfredo ou Lei Áurea. João Alfredo, porque quem propôs essa lei foi o então presidente do Conselho de Ministros da época, o senhor João Alfredo. Né? Essa lei aqui é a famosa Lei Áurea que estabeleceu o fim da escravidão negra em caráter definitivo no Brasil. Tá? Então, essa lei ela extinguiu a escravidão negra no Brasil e ela foi sancionada no dia 13 de maio de 1688 pela princesa Isabel, né? Foi conhecida por isso como a Redentora, ou a princesa dos escravos. Então, nesse dia, ela estava respondendo pelo governo que o seu pai, Dom Pedro II, estava adoentado. Por isso que ela que vai sancionar a lei, certo? Estabelecendo a abolição definitiva da escravidão no Brasil. Ok? Muito bem. Mas é bom lembrar que essa lei ela estabelece a extinção definitiva da escravidão no Brasil, mas ela não vai trazer nenhum projeto de inserção do negro liberto na sociedade. Ela simplesmente libertava e pronto. Tá? O negro liberto é que se vira agora para sobreviver. Tá? E o Estado não vai lhe oferecer nenhuma assistência para que ele possa se estabelecer já como liberto. Né? Muito bem. Agora, gente, por que nós vamos ter tanta dificuldade para abolir a escravidão no Brasil? Ora, algumas coisas explicam essa dificuldade. Por exemplo, olha só aqui. Para os proprietários de escravos, o negro
não era uma pessoa, e sim uma posse. Tá? Era um bem que ele possuía. E ele só admitia libertar esse escravo se fosse indenizado, certo? Então, isso aqui vai ser uma grande dificuldade, porque sem indenização, o proprietário em nenhum momento admitia libertar o escravo, ok? Outra coisa aqui é que quem vai elaborar essas leis abolicionistas é o nosso parlamento. E o nosso parlamento, que hoje a gente chama de Congresso Nacional, ele era formado basicamente de proprietários rurais, ou seja, donos de escravos. Logicamente que esses donos de escravos, que compõem o parlamento, deputados, senadores, eles não vão elaborar leis para se prejudicar, certo? Então, por isso que essas leis, elas mais atrasam o processo abolicionista do que, propriamente dito, aceleravam mesmo, certo? Muito bem. E outra coisa, a própria monarquia, ela se identificava com a escravidão, né? E era apoiada, logicamente, por escravistas, né? A aristocracia rural, os grandes proprietários rurais que apoiavam a monarquia eram todos donos de escravos, certo? Então, o conjunto, né, desses fatores aqui é que dificultava a abolição da escravatura no Brasil, né? De forma que ela só vai ocorrer mesmo a 13 de maio de 1688, já faltando poucos anos para o século XX, ok? Muito bem, pessoal. Então, vamos ficar por aqui por hoje, tá? Na próxima hora a gente continua, tá bom? Um abraço, até mais.